Então, a gente vai começar aqui a leitura do livro A Ciência de Ficar Rico. Exatamente, estamos no capítulo 13, onde a gente vai falar sobre entre no negócio certo. Esse livro a gente vai falar sobre usar a lei da atração de forma correta e como qualquer pessoa, independentemente do lugar que está, de que trabalho está fazendo, se está feliz ou não no trabalho que está, consegue ficar rico. É uma ciência exata, tanto quanto 2 mais 2 é 4, certo? Então, Oi, Ana, tudo bem? Tô esperando você chegar. Como que você está? Atrasei um pouquinho, porque a minha internet tá um pouquinho estável, mas consegui começar aqui. Então, você chegou bem na hora que eu ia começar a leitura, que o capítulo 13, entre no negócio certo. Que bom, Ana, fico feliz que você esteja bem. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Tô bem também, obrigada por perguntar. Tudo bem por aqui. Eu fiz uns stories lá na rede vizinha, @Oráculos e Terapias Meu Anjo. Tem aqui na plataforma o link para vocês irem lá. Eu fiz um post um pouquinho antes de entrar na live, querendo saber os pensamentos. O que você sente quando você pensa em dinheiro? Por quê? Eu vou pegar as respostas de vocês e vou fazer um post muito legal para hoje à noite. E eu quero fazer esse post com o que realmente vocês sentem. Então, quem está fazendo aqui a lei da atração, está lendo o livro, o que ainda percebe em relação ao dinheiro? Assim, vocês estão nesse caminho, mas ainda tem um pouco de medo de não conseguir pagar as contas, tem um pouco de, às vezes tem um sentimento de dúvida se vai dar certo. É para ser sincerão, gente, é um stories naquele estilo que vocês me ajudam para que eu possa ajudar vocês, né? Então eu vou conseguir fazer um post que realmente vai ajudar vocês se eu souber o que vocês ainda sentem, tá? Vai ser um post muito bacana. Eu já tá pré-feito, né? Só que aí eu preciso das respostas de vocês para ele ficar 100% pronto, tá? Então, quando acabar a live do baralho, vai acabar lá por volta das 3h30, mais ou menos. Vocês vão lá na rede vizinha e respondam aqueles stories para mim, combinado? Então, vamos continuar aqui, vamos na verdade começar, né? Entre no negócio certo. O sucesso em qualquer tipo de atividade depende, entre outros fatores, de um estado bastante desenvolvido das faculdades exigidas por essa atividade por parte de quem a desempenha. Sem o bom conhecimento de música, ninguém pode ser um bom professor dessa matéria. Sem uma boa habilidade mecânica, ninguém pode ter sucesso nas profissões mecânicas. Sem tato e habilidade comercial, ninguém pode ter sucesso no comércio ou na indústria. Porém, o fato de ter bem desenvolvidas as faculdades exigidas por determinada atividade não garante o enriquecimento de ninguém. Existem músicos com talento notável que continuam pobres. Existem ferreiros, carpinteiros e assim por diante, com excelentes habilidades mecânicas que nunca ficam ricos. E existem comerciantes que, com talento para fazer negócios, fracassam na vida. As faculdades ou habilidades são instrumentos. É essencial ter bons instrumentos, mas é essencial também que sejam usados no modo certo. Um homem pode apanhar uma serra, pode pegar uma serra afiada, um esquadro, uma boa plana e outros instrumentos e fazer um belo artigo de decoração. Outro homem pode usar os mesmos instrumentos e começar a trabalhar numa réplica do objeto, mas sua produção ser um fracasso. Ou seja, ele não sabe usar bons instrumentos do modo certo. Ana, eu penso em ter muito dinheiro. Que maravilhoso. Incrível, Ana. Se ainda tem, você está no caminho, ótimo. Mas se ainda você tem, às vezes, um resquício, ainda, às vezes, um pouco de medo, mas um pouco de falta, ou alguma coisa nesse sentido que dá aquele frio no estômago, né? No sentido não tão bom, aí você compartilha para que eu possa fazer o post. Se você já não tem, isso é incrível, isso é ótimo. Você já deu um salto muito, muito bom e muito importante também, tá?
Continuando. As várias faculdades de sua mente são os instrumentos com os quais você deve trabalhar para enriquecer. Será mais fácil ter sucesso se escolher uma atividade para a qual pode contar com esses instrumentos mentais. Em linhas gerais, você terá mais sucesso numa atividade que faça uso de suas melhores e mais fortes habilidades, a uma atividade para a qual está bem mais preparado. Porém, existem limitações para essa afirmação. Nenhum homem deve considerar sua vocação como algo irremediavelmente fixo por suas tendências inatas. Você pode ficar rico em qualquer atividade, pois, se não possui o talento para ela, pode desenvolvê-lo. Isso significa que deve criar seus instrumentos à medida que eles se tornam necessários, em vez de limitar-se ao uso dos que lhe foram dados ao nascer. Será mais fácil, e aqui ele coloca com letras garrafais, mais fácil para você ser bem-sucedido numa atividade para a qual já possui os talentos necessários num bom estado de desenvolvimento. Mas você pode, com letras garrafais também, ter sucesso em qualquer atividade, pois tem condições de desenvolver qualquer talento rudimentar. Você possui os rudimentos ou o conhecimento ou as formas de todos os talentos possíveis. Esse daqui eu confesso que foi o capítulo, quando eu li a primeira vez, que foi mais confuso para mim de entender. De todos os capítulos, esse para mim, ele é o mais... foi o que eu precisei ler mais de uma vez para conseguir entender o que ele queria dizer. Aqui ele fala sobre o talento. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas pensam, eu tenho que ser... Eu só vou conseguir ser rico se eu tiver um talento inato. Então, se eu for muito bom em alguma coisa, que eu vou conseguir dinheiro. Se eu já não tiver um talento inato, então eu não sei cantar, não sei dançar, não sei escrever, eu não tenho nenhum talento assim, eu não vou conseguir enriquecer. E aí a pessoa se contenta ganhando pouco. Sendo que todos os talentos a gente pode aprender a ter, se a gente tiver vontade. Então, por exemplo, eu quero seguir uma profissão. Você pode fazer a profissão. Quando você gosta de alguma coisa e você sabe que você gosta de alguma coisa, então eu gosto muito, vou colocar meu exemplo aqui. Quando eu já tinha 9, 10 anos, eu já adorava signos. Adorava signos, astrologia, era uma coisa que eu já gostava de baralho, de tarô. Mas eu não segui essa profissão até então. Eu comecei a seguir essa profissão foi recentemente. Eu fiz uma faculdade numa outra área completamente diferente. E quando eu pensei que eu falei, vou fazer algo que realmente eu gosto de fazer, e quando a gente para e a gente fala, eu vou fazer algo que eu realmente gosto, a última coisa que a gente pensa é sobre o dinheiro. Porque eu pensei, eu vou fazer algo que eu ame fazer, e que se eu tiver que fazer até os 100 anos, eu vou fazer contente, eu vou fazer feliz. E foi a profissão que mais foi, né, remunerada, que eu mais fui bem remunerada até agora na minha vida. E o que acontece? Quando a gente escolhe fazer algo que a gente gosta de fazer, muitas vezes a gente vai ouvir, nossa, mas que loucura, né? Você vai fazer isso. Eu estava numa faculdade, fiz faculdade de Direito, estava para terminar, e eu saí da faculdade, fui para uma outra profissão, que ainda não era de terapeuta, era uma outra profissão que eu tive, mas eu queria fazer outra coisa na vida, né? E aí muita gente falou, nossa, mas que loucura, você vai fazer isso, você vai abandonar a faculdade, né? Tranquei a faculdade. E depois, essa outra profissão que eu escolhi foi um dos caminhos que me levaram hoje a seguir. A que eu chamo hoje de sempre foi a profissão que eu quis trabalhar na vida, né? Que hoje eu amo muito o que eu faço. Independentemente de eu receber ou não, é uma coisa que eu amo fazer, eu amo estudar, e aí eu nem percebo que eu tô estudando, às vezes eu passo assim horas e horas estudando, é profissional, mas eu gosto tanto que eu nem percebo o que é. Quando eu decidi que eu ia ser terapeuta, o que eu ouvi de pessoas falando, nossa, mas ninguém sobrevive de terapia, ninguém sobrevive de reiki, de baralho, você vai ter que ter outra profissão. Tanto que o primeiro curso que eu fui fazer, a professora falou pra mim, olha, você vai seguir qual profissão? Você vai fazer o quê? Né? Fora a terapia. Aí eu falei, não, eu vou viver só de terapia.
E a professora falou: não, mas você não vai viver só de terapia. Ninguém vive só de terapia. Aí eu falei pra ela: não, eu vou viver. E realmente eu fui estudando e realmente hoje eu vivo só de terapia. Eu não tenho nenhuma outra renda. É minha única renda. Então a gente vai ouvir muitas coisas. Se você quer fazer um curso, seja uma faculdade, seja um curso técnico, seja um curso livre, você quer seguir uma profissão e muitas pessoas vão falar pra você que não vai dar certo, que você não vai ser rico nisso, que você não vai ter prosperidade nisso. Mas siga a sua vocação. Se você tem um desejo de trabalhar em alguma coisa, se você tem. Estude bem, quer abrir um negócio? Obviamente você vai estudar bem, você vai ver a parte burocrática, né, de se fazer isso. Mas o que eu posso falar para vocês de experiência de vida mesmo? Façam algo que vocês amem. O dinheiro está muito ligado com paixão, mas não paixão frívola, né? Com algo que você faz por amor, com algo que você é apaixonado em fazer. O dinheiro é uma energia leve. Oi, Cela, boa tarde, tudo bem? O dinheiro, para ele vir até nós e vir próspero e vir abundante, a gente precisa estar fazendo algo que a gente ame fazer, que a gente tenha paixão em fazer. O dinheiro é uma consequência de você estar trabalhando em algo que você realmente goste. Vocês conseguem entender? O que ele vai explicar como que você vai fazer hoje, se você, pelas decisões que você foi tomando e pela falta de conhecimento, hoje você está em um emprego que você não goste tanto. Ele vai explicar como que você sai. Como na minha vida eu passei por um período muito difícil, que talvez eu tenha condições um dia de falar para vocês, porque eu ainda não me sinto pronta ainda para falar sobre, eu abri mão de tudo e fui com a cara e com a coragem. Mas aqui ele ensina a não fazer isso, principalmente quem tem filho, quem tem uma casa para cuidar, né? Mas no meu caso eu peguei e fui porque realmente eu tava, né, estava em um momento assim que talvez eu ainda consiga abrir para vocês, né, que é uma coisa muito pessoal. Mas eu peguei e simplesmente eu fui, falei, eu vou trabalhar com isso, eu amo fazer isso e vai ser isso que vai ser vai ser daí que vai vir o dinheiro. E realmente, gente, o dinheiro vem, parece que é mentira, parece que é uma coisa que não existe, né? Porque a gente coloca o dinheiro sempre num trabalho. Trabalho já é uma palavra muito pesada, né? Trabalho, horário de trabalho, estudar, concurso, tudo isso já tem uma carga muito pesada, né? E é muito estranho de falar, nossa, a pessoa, quando a gente ouve alguém falar, nossa, eu trabalho para fazer algo que eu amo, nem parece que estou trabalhando. E de fato porque você tem tanto prazer naquilo que você nem percebe que você está trabalhando, que você nem percebe que aquele estudo ali, depois você vai usar para trabalhar, para ser a sua fonte de renda. Obrigada, Sala, pelo presente agora que apareceu aqui para mim. Obrigada. Então, aqui ele vai ensinar como que a gente chega nisso. Eu não aconselho fazer da forma que eu fiz, porque eu fui assim, né? Mas quem tem família, quem tem filho, realmente a gente vai passar. É uma transição, né? Que precisa acontecer. E aqui ele vai falar sobre isso. Mas um ponto que aqui é interessante que ele fala é que você consegue desenvolver, você consegue. Se você tem o desejo de trabalhar em uma outra profissão, de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico, você vai mirar nisso. E por mais que as pessoas falem, essa profissão não dá dinheiro, você tem que fazer uma outra profissão, ou fazer faculdade, você não vai ter dinheiro. Não importa o que as pessoas falem. Você tem que ser. Gente, você pensa que você vai passar 30 anos fazendo alguma coisa na sua vida. Que seja 30 anos sendo uma coisa que você ame fazer. As pessoas que são ricas, 99,9% das pessoas trabalham em algo que amam, por isso que são ricas. Porque trabalho não é um peso. Não é, nossa, segunda-feira ter que ir lá trabalhar. Não, não é. A gente trabalha sábado, domingo, feriado e realmente é fluido. Não tem esse peso, né? De ai, segunda-feira. Ou nossa, graças a Deus é sexta, graças a Deus é feriado, graças a Deus é um feriado prolongado e eu não vou precisar trabalhar. Porque a gente tem essa coisa de trabalho muito, de ser uma coisa muito estafante. Mas por quê? E eu falo isso para vocês por experiência própria. Muitas vezes a gente escolhe profissões, escolhe um trabalho, escolhe uma carreira profissional visando o dinheiro, não visando o que ama fazer. E, gente, é um erro.
Você vai poder ter dinheiro, só que você vai ser aquelas pessoas que têm dinheiro e só tem dinheiro, não tem mais nada, não tem felicidade, não tem uma família feliz, não tem uma mente saudável, não tem nada saudável, você só tem dinheiro. Tem pessoas que são tão ricas, que só têm dinheiro. E aqui a gente está aprendendo de uma forma onde dinheiro seja próspero, seja abundante, mas a gente também está feliz. A gente também está contente, a gente também está fazendo algo que a gente ama, a gente também está ajudando as pessoas que a gente ama, a gente também está feliz. Uma pessoa próspera e abundante, quando a gente fala um trabalho sobre prosperidade, né, algum tratamento, alguma coisa para prosperidade, as pessoas sempre ligam só a dinheiro. Mas uma pessoa que é próspera, que é abundante, ela é abundante na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, no relacionamento com os filhos, com os pais. A pessoa é próspera, ela é abundante em tudo. Fica que nem aquela expressão, né, o rei Midas, que tudo que coloca a mão vira ouro. Exatamente. Uma pessoa próspera e abundante é exatamente isso. Não só no dinheiro, mas além do dinheiro, ela é próspera em todas as outras áreas. Então, continuando aqui. Você enriquecerá com mais facilidade no que se refere a esforço, se fizer aquilo para o qual é bem dotado, mas pode enriquecer satisfatoriamente se fizer o que quer fazer. Fazer o que se quer representa a vida, e não há satisfação verdadeira em viver quando somos levados a fazer sempre algo que não gostamos e nunca fazer o que queremos. E é certo que você pode fazer o que você quer. O desejo de fazer determinada coisa é uma prova de que você tem poder para fazê-la. Então, o desejo que você tem de fazer um curso específico, um curso técnico, uma faculdade, ou não ter faculdade nenhuma e fazer o seu próprio negócio, esse desejo já é a prova mais do que suficiente de que você tem poder para fazê-la, independentemente do que as pessoas lá fora falem para você. Se você tem desejo de fazer alguma coisa, essa já é a certeza que você é capaz de fazer. Você tem um desejo de ter uma casa maior, um carro, mais dinheiro na conta, passar no concurso público, seja lá o que for. Esse desejo já é a prova que você precisa, é a certeza que você precisa, que você vai conseguir, que você vai ser bem-sucedido. O desejo é uma manifestação do poder. O desejo de tocar música é o poder de tocar música em busca de impressão e desenvolvimento. Oi, Suzana, boa tarde, como que você tá? O desejo de inventar instrumentos mecânicos é o talento mecânico em busca de expressão e desenvolvimento. O que você quer fazer profissionalmente? Como que você quer ter dinheiro? Essa é a expressão, essa é uma busca de expressão e desenvolvimento. Por isso que você tem que acreditar. E você, não, como que eu vou ter certeza se eu vou ser bem-sucedido nessa profissão, nesse trabalho, nesse negócio? Se você tem o desejo de fazer, é porque você é possível de fazer. Essa é a certeza que você precisa. Obrigada, Suzana, pelos bastões. Continuando. Onde não existe o poder desenvolvido ou subdesenvolvido de fazer algo, nunca existe o desejo de fazer esse algo. E onde existe o forte desejo de fazer alguma coisa, certamente existe um forte poder de fazer alguma coisa. É um poder que só tem de ser desenvolvido e aplicado do modo certo. Quando vocês têm que fazer alguma coisa por obrigação, então por exemplo, vocês estão fazendo um curso, vocês amam um curso, mas às vezes tem uma matéria lá no meio que talvez vocês não gostem tanto. Essa matéria vai ser a mais chata de vocês fazerem. Porque quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça que é por obrigação, por isso que trabalho tem esse peso e é uma coisa negativa. Porque o trabalho a gente leva como tenho que fazer. Eu tenho que estar nesse trabalho porque eu tenho que pagar as minhas contas. Quando vocês começam uma frase como eu tenho que, é uma frase que gera um sentimento de obrigação. E vocês podem ter certeza que vocês não vão fazer essa tarefa bem sucedido, porque a gente não funciona por obrigação. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu, ele não funciona sob obrigação, ele funciona por prazer.
Então eu vou fazer algo por o que eu gosto de fazer. Aqui ele vai ensinar como a gente muda a chave para quem hoje está em um trabalho e precisa desse trabalho e não dá para fazer essa troca, então ele vai ensinar como que a gente vira essa chave. Mas isso, gente, vocês podem levar para tudo na vida de vocês. Então, por exemplo, tem algo que você tem que fazer todo dia, mas que você não gosta de fazer. E aí você já começa a pensar, eu tenho que fazer tal coisa. Tente ver o lado positivo disso. Então, por exemplo, deixa eu puxar alguma coisa aqui. Porque agora na minha vida eu só faço o que eu quero fazer, então é muito difícil eu ter um exemplo. Coloque um exemplo aqui pra mim de uma coisa que vocês façam por obrigação. Porque eu já virei essa chave e nada na minha vida hoje eu faço por obrigação. Tudo eu faço porque eu quero fazer. Então realmente eu não tenho nada que eu consiga trazer de exemplo pra vocês. Deixa eu. Vamos lá. Antes, hoje eu tenho prazer em limpar a casa. Antigamente eu detestava limpar a casa. Odiava limpar a casa. Era uma coisa que eu. Dormir. Gente, dormir é essencial. Gente, eu sempre gostei de dormir. Mas você não gosta de dormir mesmo? Deixa eu ver aqui. Então, limpar a casa. Vou colocar esse exemplo de limpar a casa. Antigamente eu detestava fazer serviço de casa, detestava limpar a casa. Uma coisa que eu odiava fazer. Aos poucos eu fui virando a chave no sentido de qual que é o melhor lado quando eu limpo a minha casa? A casa fica cheirosa, a casa fica com uma energia diferente, porque aí a gente abre toda a casa, coloca cortina, coloca tapete. E aí eu comecei toda vez que eu ia limpar a casa, eu já não. Eu ia trocando, mesmo que no começo fosse bem difícil. Eu limpava e já pensava, a nossa casa vai ficar cheirosa. É isso que importa. Eu vou terminar e a casa vai estar um brinco, vai estar cheirosa. Casa limpa, gente, é outra coisa, é outra energia, né? E aí eu fui virando. Então hoje, realmente, limpar a casa, eu limpo a casa assim, a cada 15 dias mesmo, de cera, de tudo. E já não é uma coisa pesada pra mim. Eu gosto de fazer. É uma coisa que me dá prazer. Então, tudo que vocês têm que fazer, algumas coisas que limpar a casa, às vezes cozinhar, coisas que estão no nosso dia a dia e que a gente tem que realmente, assim, uma coisa assim, precisa ser feita, alguém precisa fazer, alguém precisa limpar a casa, né? Alguém precisa lavar roupa, alguém precisa fazer. E se esse alguém da sua família, na sua casa, esse alguém é você, você troca isso. Sempre tem algo bom, né? Então foi assim que eu virei essa chave. Então hoje na minha vida eu posso falar que tudo, exatamente tudo que eu faço, desde o lazer até o trabalho, tudo eu realmente faço por prazer e eu faço porque eu quero. Quando eu começo uma frase, aí eu tenho que fazer alguma coisa, eu já sei que eu tô na obrigação e eu sei que aquilo vai ser um fardo pra mim fazer, que vai ser complicado, vai ser difícil. E aí eu já troco. Se for uma coisa que realmente eu tenho que fazer, que é importante, eu já troco. E eu já não fico mais na obrigação, mas já volto aqui pro prazer. Nossa, Suzana, eu vou te mandar no. Eu vou te mandar no. Eu tenho uma meditação para dormir. Vou mandar para você que eu fiz. Tem envio de reiki. Você vai gostar, você vai dormir bem melhor. Vou te mandar depois, quando acabar a live, o link para você. Mas tudo que me dá prazer. É tudo que a gente faz com prazer, a gente fica muito melhor, fica um resultado muito melhor, a gente faz com mais prazer, a gente faz muito melhor, o resultado tudo fica melhor. Quando a gente faz algo por prazer, algo com carinho, algo com dedicação, tudo é melhor. O estudo rende mais. Então, uma matéria que às vezes vocês têm que estudar, que talvez vocês não gostem tanto, é necessário para você ter o diploma, é necessário para você ter a nota, é necessário para você. É um degrau para você estar em algo maior. Faz parte do percurso. Então eu vou estudar porque faz parte do trajeto. Então eu vou estudar, vai render, vou conseguir fazer, vou passar e é isso. Então, ah, vão virando a chave, gente. Parece que é bobagem, mas vocês vão perceber a vida de vocês com essas trocas de pensamento e de olhar, como a vida de vocês vão ficar cheia de prazer. E vocês vão estar fazendo exatamente as mesmas coisas que vocês sempre fizeram, só que vocês vão fazer muito mais rápido, muito melhor. Vocês não vão ficar de saco cheio de fazer. Não vai ser aquele, chegou o dia de limpar a casa, que saco, já é um dia arrastado. Não, já chegou o dia de limpar a casa, música no último volume e vou limpar. É exatamente assim. E vocês vão perceber que não mudou nada. As atividades continuam, continua a prova na faculdade, continua a prova no cursinho,
Continua a prova em tudo quanto é lugar, continua as coisas acontecendo, mas você percebe que é você que muda, gente. A gente muda toda a nossa vida. Isso que a gente já viu muito aqui no livro e nas outras palestras que eu já trouxe aqui para vocês. A gente muda e a gente muda tudo na nossa vida. Continuando aqui o livro. Onde não existe o poder desenvolvido ou subdesenvolvido de fazer algo, nunca existe o desejo de fazer esse algo. Isso aqui eu já li, né? E onde existe o forte desejo de fazer alguma coisa, certamente existe um forte poder de fazer essa coisa. É um poder que só tem de ser desenvolvido e aplicado do modo certo. Quando você for indiferente, o melhor é escolher uma atividade para a qual tem um talento mais desenvolvido. Mas se você tem um forte desejo de se dedicar a uma determinada linha de trabalho, deve tê-la em mente como seu objetivo final. Então, se você não tem, eu não tenho um sonho de ter nenhuma profissão, você escolhe com base no talento que você tem mais desenvolvido. Agora, se você não tem, se você já tem um forte desejo de uma profissão, de uma área profissional, seja ela qual for, você deve tê-la em mente como um objetivo final. Deixa eu ver aqui. É como se tivesse um filho que você vai dando seu melhor e vai brilhar. Exatamente. A gente é a nossa criança depois de adulto, né? Até para quem tem filho. Quando a gente, Wesley, o atendimento com baralho às 2h30, tá? Quando a gente tem que se ver nesse processo, quando a gente está aprendendo essas coisas novas, como a gente ensina para uma criança. A gente está ensinando uma criança a ler, a gente está ensinando uma criança a comer com garfo e faca, a gente está ensinando o que não pode pular do sofá, que não pode pular do telhado. Nós somos essa criança agora, onde a gente está ensinando coisas pra gente e a gente tem que ficar de olho para ver se está fazendo o que está sendo aprendido. Então, é uma reeducação. Eu vejo esse processo de usar a lei da atração, de entender como as coisas funcionam, como um processo de reeducação. A gente está reaprendendo as coisas de uma forma muito diferente da qual a gente aprendeu até então. Então, continuando aqui. Você pode fazer o que deseja, e é seu direito e privilégio seguir a atividade ou vocação que mais lhe agrada. Não é obrigado a fazer o que não quer e não deve fazer, exceto como um meio de chegar à atividade que deseja realizar. Aqui a gente vai fazer, que maravilha! Que bom, a gente tá a mesma linha. A gente percebe quando a gente vai fazendo as lives, a gente vai formando. A gente atrai as pessoas, mesmo que estão na mesma vibração e no mesmo entendimento, que a gente consegue falar e consegue ter uma troca, né? É sempre uma troca muito, muito interessante, né? Então, aqui é a primeira chave que você vai fazer. Se você tá num trabalho que você não gosta, com um chefe que você não gosta, numa atividade que você não gosta, mas você tem ali um objetivo de seguir numa outra profissão, numa outra carreira, você não vai ver mais esse seu trabalho como uma coisa chata, uma coisa entediante. O seu trabalho vai ser um meio para você chegar onde você quer. Esse trabalho hoje é um meio para você chegar naquela profissão que você quer. Então, muita gente trabalha para pagar a faculdade, trabalha às vezes para puxar um empreendimento. Se você só quer, por exemplo, um trabalho melhor do que o que você tem, por isso que a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Então, qual profissão que você gostaria de trabalhar? Qual empresa você gostaria de trabalhar? Por exemplo, às vezes você quer trabalhar numa outra empresa, mas você precisa fazer algum curso. Você tem algum, às vezes a gente tem vários cursos gratuitos hoje em dia, de fácil acesso. Então eu quero trabalhar naquela empresa. O que que eu preciso fazer para chegar lá? Eu vou usar esse trabalho hoje não como um peso, meu Deus, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tô acordando para ir trabalhar naquele trabalho chato. Não. Graças a Deus eu tenho esse trabalho que vai ser um meio pelo qual eu vou chegar onde eu quero. Então, esse trabalho, o valor que você está recebendo, está pagando sua faculdade, está pagando o cursinho que você está fazendo, está pagando um curso livre que você quer fazer para você trabalhar em alguma coisa. Então, essa é a primeira virada de chave. O seu trabalho hoje é um meio para você chegar onde você quer. Quero um emprego melhor, que eu vou ganhar o triplo do que eu ganho aqui. 10 vezes mais do que eu ganho aqui. Esse trabalho é um meio para você chegar até lá. Quando a gente usa alguma coisa,
tudo aqui a gente, vamos dizer que a gente tá emprestando, né? Então quando a gente desencarna, quando a gente morre, tudo fica, né? Os bens materiais ficam, né? Então, com base nisso, a gente percebe que nada é nosso, né? Que tudo que tá aqui não vai ficar com a gente, né? Então a gente percebe que você tá num trabalho, a gente consegue ter essa visão de que o trabalho que você tá, você vai para outro lugar muito melhor. Você tá só usando esse mecanismo, esse meio que tá possível para você, com as crenças que você tem, com a forma que você pensava, você chegou. Mas você vai para outro trabalho muito maior, muito melhor, ganhando 10 vezes mais. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Gente, isso aqui é muito importante para que vocês não vejam mais o trabalho como algo negativo. É o segundo capítulo que ele vem trazendo uma nova visão sobre a questão de trabalho. Por quê? O trabalho é onde a gente está a maior parte do tempo. Quem trabalha em casa ou quem trabalha fora, se colocar na ponta do lápis, passa muito mais tempo no trabalho do que com a família. Realmente, todo aprendizado que você aprende vai servir. Exatamente, tudo vai servir. Uma matéria na faculdade que às vezes você não gosta de fazer, no curso que você não gosta de fazer, seja lá o que for. Que nem eu fiz astrologia. Teve um ponto lá que. Eu amo astrologia, mas teve um ponto lá de graus que envolve matemática que foi um pouco difícil pra mim, porque eu não gosto de matemática. Mas é ok, é um meio, eu preciso entender como isso funciona para que eu possa conseguir fazer um bom entendimento. Então, ok, eu vou estudar isso daqui, porque isso aqui é um meio para que eu pudesse atender depois de uma forma, né, com qualidade, fazer um bom atendimento. Então, tudo que for, que tiver, que você tenha que fazer, que tá ali no seu caminho para você conquistar o que você quer, é simplesmente um meio, faz parte da jornada. Então, a gente vai fazer bem feito porque a gente está avisando o quê? Algo melhor. Novamente, a gente volta sempre naquela questão. Olhe o melhor da situação. Voltando aqui. Se consequências de erros passados o colocaram numa atividade ou num ambiente desagradável, você será obrigado a executar durante algum tempo tarefas que não quer. Mas é possível, olha só, gente, mas é possível tornar esse trabalho agradável, pensando que é um meio de conseguir realizar o que você deseja. Então, novamente a gente volta aqui, tá num trabalho que você não gosta, num ambiente de trabalho que não é favorável, que você não gosta, a gente já tem consciência de que você se colocou nesse trabalho, porque tudo parte da gente, né? Não existe o acaso, não existe nada. A gente escolheu, as nossas ações nos levaram a estar onde a gente está hoje. Então, ok, tô num trabalho que eu não gosto, ganhando um salário que eu não gosto, com pessoas que eu não gosto. Ok. Você respira fundo, a gente tem aquela consciência de eu me trouxe até aqui e eu vou me tirar daqui. Mas enquanto isso, que a gente vai ter que ficar nesse trabalho, a gente vai ver esse trabalho como um passo, como um meio. Não é o nosso final, não é onde a gente vai ter que ficar o resto da vida. Mas é um meio pelo qual a gente vai chegar onde a gente quer. Então, eu tenho que ir 7 horas da manhã trabalhar, que bom. É um meio, é uma forma que eu vou chegar onde eu quero chegar. Na profissão, no trabalho, fazendo o que eu quero fazer. Se você não tem um desejo de seguir uma profissão específica e o seu foco é o dinheiro propriamente dito, vocês vão. Então, assim, eu não me importo assim, o trabalho que eu vou estar, me importa é ter uma honerite com valor X. Então, esse trabalho, ele também vai ser para você. Então, você não vai focar numa profissão. Se você não tem um desejo de uma empresa, de um cargo, de empreender, de nada. É só o salário. Só não, né? É a parte financeira. Então, o seu trabalho, ele também vai ser um meio, tudo, para onde você quer chegar. Obviamente que se você tem clareza, às vezes, de um cargo que você quer ocupar. Oi, Kaliane, que bom que você conseguiu chegar. Obrigada pelos presentes, obrigada pelos bastões. Eu gosto de me jogar em aprender. Eu também gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, muito de ler, muito de aprender. Isso facilita muito o processo. Mas aí eu não gosto de aprender, eu não gosto de estudar. Eu quero ganhar lá 5 mil por mês. Se a gente tem clareza, mas eu não. Matemática também não era o meu forte. Nunca foi. Nem na época da escola, nunca foi. E teve, no curso de astrologia tem um pouco de matemática. E aí
né, na hora que eu vi, falei, vou aprender porque eu preciso disso para conseguir atender. Então a gente vai passar por coisas na vida que às vezes a gente vai ter que fazer, mas a gente vai olhar como obrigação? Não, a gente olha como um meio para chegar onde a gente quer. Então vocês vão focar no objetivo que vocês querem financeiros. Vocês vão perceber, e vocês já podem estar percebendo ao longo da leitura desse livro, que a gente já está aqui quase acabando, se eu não me engano, que vocês já melhoraram muito. Esse fato de vocês melhorarem podem florescer em vocês um desejo, às vezes, de uma profissão que vocês nunca pensaram em ter. Florescer em você novamente uma expectativa não, uma possibilidade de seguir uma carreira. Não importa quantos anos você tenha, gente, não importa. O tempo vai passar de qualquer jeito. Vai demorar 5 anos para mim terminar a faculdade. Gente, 5 anos vão passar de qualquer jeito, você fazendo ou não. Você quer chegar daqui 5 anos com um diploma ou 5 anos pensando, nossa, mas se eu começar ainda vai passar 5 anos, mas se eu ficar pensando ainda vai passar o tempo. Nossa, um curso que eu quero fazer é um ano, seja qual for. Nossa, mas demora um ano, vai demorar muito. Um ano, gente, vai passar. Os anos eles estão passando de qualquer forma, independentemente do que você faça. Que seja então você fazendo algo que você gosta. Vocês conseguem entender? Continuando aqui. Vamos lá. Esse capítulo aqui é mais curtinho. Se acha que não está na profissão certa, não se precipite em busca de outra. Geralmente, o melhor meio de mudar de atividade ou de ambiente é o crescimento. Não tenha medo de fazer uma mudança repentina e rápida se aparecer a oportunidade e você tiver certeza, depois de cuidadosa consideração, de que é a chance ideal. Mas jamais tome uma decisão repentina e radical quando tiver dúvidas a respeito do que vai fazer. O plano criativo nunca tem pressa e não se ressente de falta de oportunidade. O plano criativo nunca tem pressa e não teme a falta de oportunidade. Então, nossa, eu vou demorar um ano para fazer esse curso aqui, mas a gente está se formando esse ano. Então, quando chegar a minha vez eu estiver formada, não vai ter oportunidade profissional para mim. Mas quando a gente está no modo criativo, a gente não tem pressa de fazer as coisas. E também a gente não tem medo de não ter oportunidade. Quando você abandonar a mente competitiva, entenderá que nunca tem de agir de modo precipitado. Ninguém vai chegar primeiro à coisa que você quer. Porque se você está criando uma casa exatamente do jeito que você quer, é a sua casa. Se você está criando uma profissão exatamente do jeito que você quer, é a sua profissão. Ah, mas eu não vou entrar nisso porque já tem muitas pessoas trabalhando nisso, tem muita concorrência. Mas você é único no que você faz. O jeito que você faz, onde você aprendeu, a forma como você aprendeu, a sua personalidade, o seu jeito de falar, tudo é único. Por isso que esse negócio de competição não existe. Quando você deixa de fazer algo pensando que já tem um mercado e que é muito competitivo, a visão está totalmente errada. Porque se você é uma pessoa única, com habilidades únicas, com uma inteligência única, uma forma única de fazer uma coisa, não existe competição para você. Todo mundo sabe lavar louça, mas cada um vai lavar louça de um jeito diferente. Ninguém lava a louça exatamente igual. O resultado é o mesmo, a louça limpa, a louça lavada. Mas cada um tem o seu jeito de fazer completamente diferente. Todo mundo sabe limpar a casa. Cada pessoa tem o seu jeito de limpar a casa. O resultado final é o mesmo, uma casa limpa. Mas cada um tem o seu jeito único de fazer as coisas. Então, não deixe de fazer algo, de seguir uma profissão, de seguir uma carreira, de começar um negócio, porque tem muita pessoa fazendo isso na minha cidade. Não existe isso, porque o jeito que você faz é um jeito único, ninguém mais faz. Você é o melhor naquilo que você faz. Você é o único naquilo que você faz. E é prepotência falar isso? Não, não é. Porque cada ser humano é único, é um ser individual, com uma bagagem completamente diferente. Um livro que uma pessoa lê vai ter uma percepção diferente de outra pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa. Porque as experiências de vida são diferentes. Então não deixe de fazer algo por causa do mercado. O mercado está muito competitivo.
Ou tem uma vaga só naquele concurso. A gente sabe que isso, gente, é uma bobagem. Não tem como competir se as pessoas já são diferentes entre si. Se você é único no que você faz, outra pessoa é única no jeito que ela faz, não existe como competir. Vocês têm, assim, a pessoa, quando a gente tem uma competição, a gente tem pessoas que pelo menos têm que ter habilidades parecidas, mas até as próprias habilidades, o jeito que a gente desenvolve, né, o jeito que a gente desenvolve as nossas habilidades é muito diferente do jeito que a outra pessoa desenvolveu. Às vezes você desenvolve mais lendo do que ouvindo. Tem pessoas que desenvolvem mais escrevendo do que lendo. Cada um tem, gente. A gente não existe competição. Que gosto de dar. Exatamente. E você vai ver que é o seu jeito, que não vai ter outra pessoa que vai fazer igual. Não tem. Boa tarde, Roselane, tudo bem? Como você está? Seja bem-vinda. Então, o jeito que você faz, só você faz. Por isso que assim, você pede para alguém fazer alguém na sua casa, você delega alguma coisa para alguém fazer na sua casa, seja lavar louça, ou seja limpar a casa, enfim, seja lá o que for, você delega uma função para alguém que mora com você. A pessoa vai fazer do jeito dela, vai ficar ok, vai ficar bem feito, mas ainda para você podia ter ficado melhor. E tudo é assim na vida. Porque o jeito que a gente faz é só nosso. O jeito que a gente cozinha, o jeito que a gente faz a comida, o jeito que a gente faz as coisas é único. E isso é a mesma coisa no mercado de trabalho. Tem pessoas que vão entrar aqui nas minhas lives, seja de leitura, seja do baralho, que vão se identificar muito com a forma como eu leio, como eu faço leituras, como eu lido com baralho. Tem pessoas que não vão se identificar, que vão se identificar com outro profissional. E tá tudo bem, porque cada um tem a sua bagagem pessoal, cada um tem a sua forma de ver, a forma como as pessoas já olham para o baralho já é diferente uma da outra, né? Aqui falando de uma questão profissional. Então, quando a gente começa a fazer um curso, né, sobre o baralho cigano, cada pessoa já tem em si uma visão completamente diferente uma da outra, de como vai usar, de como ver a ferramenta, de como vai atender, o que a pessoa acha que pode e que não pode ler com baralho já é completamente diferente. Porque é assim, gente, a gente é único. Nós não somos parecidos. E a gente querer se encaixar em um padrão é a pior coisa que a gente vai fazer. Quando a gente eu quem agradeço, Marjorie, boa tarde. Seja bem-vinda. Quando a gente tenta se encaixar em um padrão, a gente tá desmerecendo a nossa natureza, a nossa habilidade. A gente é o melhor que a gente é. Então, quando a gente tenta, por exemplo, entrar num padrão para emagrecer, mas não por saúde ou porque a gente quer, mas para a gente entrar dentro de um padrão, a gente está desmerecendo toda a nossa história, todo o nosso biotipo, os nossos ossos, porque o corpo não é só a gordura, tem a nossa estrutura celular, tem a nossa estrutura muscular, nossa estrutura óssea, a gente desmerece tudo isso para entrar dentro de um padrão. E a mesma coisa profissional e a mesma coisa assim na vida, quando a gente tenta se encaixar dentro da sociedade de forma com que todo mundo está fazendo, a gente está deixando de lado quem a gente é, a nossa personalidade, a gente está se matando e se colocando dentro de uma caixinha sem a gente perceber. Então, faça o que você quer fazer, independentemente se vão falar para você, vai ganhar pouco, é muito competitivo. Se você gosta de algo, essa já é a certeza que você precisa que isso vai dar certo, de que você vai ser bem-sucedido, de que isso vai ser um sucesso. Isso vocês vão levar para tudo na vida de vocês, para dinheiro, para relacionamento, para o que vocês forem fazendo, querer fazer na vida de vocês, certo? Continuando aqui a leitura. Há bastante para todos. Se um lugar foi tomado, outro melhor se abrirá para você um pouco mais adiante. Então, estou prestando lá um concurso público e não passei naquela vaga, ou já cheguei, ou mandei o currículo, mas a vaga já foi preenchida. Se você está criando a sua oportunidade, aquela vaga não era sua, porque se fosse sua, você teria ficado com aquela vaga de trabalho, com aquela vaga no concurso. Você está criando a sua oportunidade de trabalho, você está criando o seu dinheiro.
Então nada está sendo tirado de você. Aquela vaga, se não foi sua, aquela vaga foi da outra pessoa, é porque vai vir para você aquilo que você está pedindo. Então não, eu tô aqui, fiz uma entrevista e outra pessoa foi chamada. Se você está no processo criativo e você não está competindo com ninguém, por isso, eu estou competindo uma vaga de trabalho. Não, você não está competindo uma vaga de trabalho com ninguém. Porque você está no método criativo da vida. No método criativo, a gente não compete com ninguém. Se é para ser seu aquela uma vaga no concurso, se é isso que você está criando, essa vaga de trabalho é sua, essa vaga no concurso é sua. Se não for, vai vir outra vaga que vai ser melhor para você. Porque o que acontece? Às vezes a gente tá. Eu via muito isso no concurso. Hoje eu tenho essa visão que eu não tinha na época, infelizmente. Quando você passa no concurso, a gente acha que é uma mil maravilha, gente, mas só quem passa no concurso sabe como é lá dentro. Sabe quem vai ser o seu colega de trabalho. Quando a gente passa concurso, a gente presta um concurso, a gente não sabe quem vai ser os colegas de trabalho, a gente não sabe como que é o ambiente de trabalho, a gente só sabe quanto a gente vai ganhar. Essas outras coisas importantes, que são tão importantes, porque se a gente tá num ambiente pesado, a gente vai ter o dinheiro, mas não vai ter saúde mental. Vocês vão de concordar comigo, né? A gente tá trabalhando aqui para ficar rico, mas ficar rico inteligente. Não é para ficar rico gastando com remédio porque a gente tá sem saúde mental, ou porque a gente tá ansioso, ou porque a gente tá num ambiente que a gente não tá feliz. A gente tá criando de uma forma inteligente. Que a gente vai ser feliz no dinheiro, mas a gente vai ser feliz no amor, vai ser feliz na saúde, vai ser feliz nas amizades. Edi, o atendimento com baralho é às 2h30, tá? É daqui a pouco, né? Que eu já tô um pouco atrasada, né? Pra encerrar a live aqui com vocês. Mas eu vou encerrar esse capítulo que ele é mais curtinho. Então a gente não sabe, né? Então, assim, eu não passei nessa vaga de concurso. Mas você não sabe como que era aquela vaga. Você só sabia tudo do salário. Se outra pessoa foi chamada, foi convocada, enfim, você não, você vai ficar com raiva, você vai pensar, nossa, tô fazendo tudo errado, ou eu tô usando a lei da atração e não tá funcionando. Não. Você tem certeza que tá vindo algo que é pra você, que aquilo lá, você não perdeu nada, gente. A gente não perde o que é nosso. Vocês conseguem entender isso? A gente não perde o que é nosso. Então aquela vaga de trabalho já não era sua, nunca foi. Então tá vindo aquela vaga de estudo, aquela vaga de trabalho, que vai ser exatamente o que você tá pedindo. Vocês conseguem entender? Continuando aqui. Se um lugar for tomado, outro melhor se abrirá para você um pouco mais adiante. Você tem muito tempo. Você tem muito tempo. Em caso de dúvida, espere. Retome a contemplação da imagem criada por seu pensamento. Aumente e reforce a sua fé e seu propósito. E, acima de tudo, nos momentos de dúvida e de decisão, cultive a gratidão. O que acontece? A gente já falou no capítulo anterior ou no outro, se eu não me engano. Durante todo o dia, você vai estar ali trabalhando e você vai trazer para sua mente a sua imagem da casa, do dinheiro, do que você está aqui usando a lei da atração. Aquele seu objetivo bem claro, definido que a gente já falou nos capítulos anteriores. Quando a gente está durante o nosso dia, a gente está trabalhando, a gente está estudando, está cuidando dos filhos, está cuidando da casa, tá fazendo qualquer coisa, e a gente traz aquela imagem pra gente clara do que a gente quer, e a gente agradece, e a gente já tem fé que é nosso. Eu falei pra vocês isso ontem. A gente tá dando como se fosse picos desse sentimento de gratidão, de fé, de alegria, que são sentimentos que geralmente a gente não cultiva durante o dia. Antes de vocês, antes da gente começar a ler esse livro, e vocês vão pensar, porque hoje eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando, que estão colocando as coisas em prática, já não são mais as mesmas pessoas que vocês eram antes disso. Então, quando vocês forem lembrar de como vocês eram, vocês vão perceber que o dia de vocês passava sem esse sentimento, sem o sentimento de alegria, sem o sentimento de gratidão e sem o sentimento de fé. A gente só lembrava da fé quando eu pedi alguma coisa, eu estava numa situação difícil. A gente só lembrava de agradecer quando ganhava alguma coisa. E só lembrava de agradecer na hora que ganhava. Porque dava um dia que a gente estava com um negócio que a gente queria, a gente já nem agradecia mais. A alegria a gente tinha no final de semana, quando terminava o dia e encerrava a semana de trabalho. Chegava lá na sexta-feira, era o dia alegre porque tinha acabado o trabalho. Daí ia ter o final de semana, ia ter o feriado. E agora, depois que a gente está lendo esse livro e colocando em prática, a gente tem doses de alegria,
de fé e de gratidão, que são o que motiva, que faz a gente se conectar com Deus, com o universo, seja o nome que você dê para essa energia superior. Você já está se conectando todos os dias, o tempo todo. Olha que chave de vida, de mudança de vida que vocês já tiveram. Vocês estão tendo ao longo do dia sentimentos e emoções nobres que te conectam a algo muito maior que vocês não tinham antes. No momento de dúvida, no momento de indecisão, no momento de não saber o que vocês vão fazer, vocês tragam aquela imagem, aquele sentimento de fé, de gratidão, e vocês vão saber como vocês vão resolver isso. O atendimento com baralho é daqui a pouco, tá? 2h30 a gente inicia a live aqui com baralho, tá? Então, retomando aqui. 1 ou 2 dias gastos na contemplação da imagem do que você deseja e em sincero agradecimento por aquilo que vai receber, levarão sua mente para tão perto do Supremo, por tão perto de Deus, do universo, que quando tomar sua decisão não cometerá erro algum. Por quê? Porque você está aqui num sentimento de agradecimento por aquilo que você ainda não tem, aquilo que seus olhos ainda não veem. Jesus já falava, né? Feliz aquele que crê sem ver, né? Eu acho que era alguma coisa assim, mas era nesse sentido, né? Feliz aquele que crê sem ver. Por quê? Porque você tá crendo, você já tá agradecendo, você já tá feliz, você já tá numa alegria por algo que seus olhos físicos não veem ainda, mas que você sabe que é seu, você confia tanto no universo, você confia tanto na vida, você confia tanto em Deus, nessa energia superior, que você vai ter o que você quer, que você já está agradecendo. Muito diferente de como a gente era antes, que só agradecia, né? Que a gente era mais que São Tomé, né? Que só acredita quando vê. E pessoas que têm essa tendência, eu só vou acreditar nisso quando tiver o dinheiro, são pessoas que difícil, feliz daquele que acredita sem ver. É isso mesmo, eu sempre esqueço o jeito certo de falar. Mas é essa mensagem mesmo. Porque a gente e quem tem esse pensamento, eu só acredito depois que eu ver, depois que eu tiver lá a casa, eu agradeço. Depois que o dinheiro estiver na minha conta, eu agradeço. Depois que eu estiver lá no concurso, depois que eu passar no concurso, eu agradeço. São pessoas que dificilmente são pessoas felizes na vida e são pessoas que realmente têm. Porque já são pessoas incrédulas pela própria natureza. Porque Deus não quer provar nada para ninguém. Vocês percebem? O universo já deu tudo o que precisa para a gente acreditar nisso. Quando a gente vê a prosperidade, a gente já viu no começo do livro, a gente já tem motivos de sobra para acreditar. Para a gente acreditar nisso. O que é mais que a gente quer? Então a gente ainda tá numa arrogância e numa petulância ainda de querer ver algo. Sendo que todo dia que a gente acorda, a gente consegue ver as coisas funcionando sem que a gente precise fazer nada. A gente está respirando, nosso coração está batendo sem que a gente precise fazer absolutamente nada. O sol nasce, o sol se põe sem que a gente precise fazer nada. Então, o que mais que a gente quer para acreditar que existe ali uma força, seja um nome que você der, independentemente de que a gente não fala de religião, independentemente do que você acredita, tem uma energia muito forte, muito superior que a gente não consegue nem imaginar, cuidando de tudo. O que mais que a gente precisa? Exatamente. Eu acho que é gratidão que significa ou é obrigado? Que quanto mais, não é agradecer, que quanto mais a gente agradece, mais bênçãos desce. Igual reclamar. Reclamar reclamar. Você está clamando para receber aquilo de novo. Por isso que quem reclama não muda de vida e não sai do lugar que tá, porque tá reclamando. Toda vez que a gente reclama de algo, a gente está criando aquilo para nossa vida. Quando a gente agradece, o significado da palavra agradecer, quanto mais a gente agradece, mais bênçãos desce. Por isso, quanto mais a gente está grato, mais a gente está feliz, mais motivos vão vir para a gente ficar feliz, para a gente ficar alegre, para a gente ter as coisas. Porque o objetivo aqui é ficar rico, o objetivo aqui é ficar rico. Mas de uma forma onde a gente vai ficar rico de dinheiro, mas também rico de saúde, rico de amor, rico de amizade, rico de alegria, de sentimentos bons.
Vocês percebem que que vai muito além do dinheiro? Eu acredito que o que eu não consigo é porque pode ser no livramento. Eu agradeço. Às vezes, dependendo do que a gente pede, tudo que a gente pediu na vida e aquilo não aconteceu, quando a gente está nesse processo de maturidade, a gente consegue saber que tava certo, que realmente aquilo não era pra gente. Mas quando a gente tá no processo assim, isso a gente vai vivendo antes da gente começar a criar. Quando a gente começa a criar, não existe mais essa palavra assim, livramento nesse sentido, porque a gente está criando o que a gente quer. Essa questão de livramento está muito ligada com quando a gente vive sem prestar atenção no que a gente está criando. Porque cada pensamento que a gente tem, cada coisa que a gente vibra, cada coisa que a gente olha, cada coisa que a gente fala, tá criando nossa realidade. Então, essa coisa de livramento, de sorte, essas coisas assim, faz muito sentido quando a gente não tá nesse processo criativo. Então, assim, um livramento pode ser um trabalho, por exemplo. Então, você tá criando. Obrigada, Simone, pelos bastões. Então, vamos supor, esse livramento pode ser uma vaga de trabalho que não foi sua, mas se você está no método criativo, já não vai ser um livramento. Você já sabe que você tem consciência de que aquela vaga já não era sua, por isso que você não ficou com aquela vaga. Porque tá vindo aquela vaga que é ideal para você do jeitinho que você tá pedindo. Ah, eu não dei certo, comecei um relacionamento, não dei certo com essa pessoa. É um livramento? Se você tá no método criativo, você já não usa mais a palavra livramento. Você já sabe, não, essa pessoa não é a pessoa que eu criei. Não é a pessoa que eu tenho aqui, que eu mentalizei, não é a pessoa que eu vou ter um relacionamento saudável. Aí vocês percebem que a nossa visão sobre a vida. Obrigada, Simone, pelo presente. Aí vocês percebem que a nossa visão da vida também muda. Porque é aquilo que eu falo pra vocês, hoje, eu não acredito mais nem em sorte, também não acredito em azar, nem coincidência. Tudo que acontece na minha vida, e é uma coisa que eu sugiro pra vocês, estudem. Tá acontecendo isso na minha vida de bom, ok, o que que eu fiz? O que que eu fiz uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás? O que que eu venho fazendo que criou essa situação tão boa na minha vida? O que que eu pensei a maior parte do tempo? O que que eu assisti? O que que eu ouvi? O que que eu conversei com as pessoas? Você vai saber por que que você criou aquilo. Criei uma situação difícil. Eu fiquei gripada, a gente falou sobre isso porque eu fiquei gripada esses dias. No comecinho da leitura do livro eu fiquei gripada. E eu falei pra vocês, eu poderia ter levado essa gripe no sentido, era só uma gripe, mudança de tempo, chegou setembro, as pessoas ficam gripadas. Mas eu já não levei mais pra isso. Eu fui investigar por que que eu fiquei gripada, o que que eu tinha feito naquela semana, uns dias antes, o que que eu fiz que criou aquela gripe. E eu descobri o que foi. Tanto que eu não tive uma gripe muito feia. Só fiquei. Não tive dor de garganta, não tive febre, não tive nada. Só demorou assim, que é a questão do corpo. Porque aí eu só fiquei mesmo com o nariz, né, congestionado e um pouco rouca. Mas não tive nenhum sintoma de febre. Porque vocês vão reparar que até gripe. Ai, gripe. Até gripe, quem pega, pega de frente. Tem gente que pega gripe que fica de cama, com febre, que fica, né, muito ruim. E tem gente que pega gripe, que no caso que eu peguei foi uma gripe, um resfriado, que eu só fiquei com o nariz. Só. Não tive cansaço, não tive nada. Não fiz as lives porque a garganta tava sentindo que eu tava muito rouca. Quando eu falava muito, começava a tossir. Mas não tive mais nada. Mas eu descobri o que eu tinha feito. Então a gente percebe que essas palavras, né, de sorte, azar, destino, coincidência, são palavras que os homens criaram para justificar algo que eles não sabem como é. Mas hoje, estudando a lei da atração, estudando esse livro e os outros que a gente vai ler nessa jornada, a gente vai perceber que são palavras que os homens criaram para justificar algo que eles não sabem explicar. Mas agora a gente sabe explicar. Então, essas palavras já não fazem mais assim tanto sentido, né? Quando a gente está nesse processo criativo da vida. Gente, eu tô passando bastante do tempo aqui com vocês, né? Só vou concluir esse capítulo do livro, mas não falta muito, tá? Vamos lá. Existe uma mente que conhece tudo o que pode ser conhecido.
E você pode entrar em uma união completa com ela por meio da fé e do propósito de melhorar sua vida se a gratidão for sincera. Então, a mente, seja Deus, seja o universo, já conhece tudo, conhece todas as possibilidades, conhece tudo que tem para ser conhecido. Quando a gente está na fé, na gratidão, na alegria, a gente se conecta com essa fonte. Então a gente já não comete mais erro algum, a gente já consegue fazer as nossas escolhas melhores. Mas porque a gente está sentindo alegria, a gente está sentindo gratidão, a gente está sentindo fé o dia inteiro. Vocês percebem? É o dia inteiro que você está ali no seu trabalho, que você traz para sua mente o seu objetivo financeiro, o carro, a casa, o relacionamento perfeito, a melhora do relacionamento, a melhora com o relacionamento com os filhos, com o parceiro, com a parceira. Você tá no dia inteiro. Gente, eu vou repetir esse livro aqui, essa live vai ficar um pouco longa. Mas vocês percebem que a nossa vida é uma somatória do que a gente tá pensando, do que a gente tá sentindo, do que a gente tá vibrando? Hoje, depois que a gente começou a ler esse livro e tá colocando em prática, o que mais que a gente vibra de 24 horas? A maior parte do tempo a gente tá agradecendo, a maior parte do tempo a gente tá alegre, a maior parte do tempo a gente tá com fé. Tem como, gente, isso não levar, não trazer o que a gente quer? É impossível. É impossível. Não existe. Porque você tá a maior parte do tempo no melhor. Teve um pensamento, às vezes, de medo de ficar sem dinheiro? Será que isso vai funcionar ou não? É normal, a gente já falou sobre isso. Deu um medo aqui, deu uma ansiedadezinha, uma preocupaçãozinha aqui. É natural porque a gente é humano. Qual que é a diferença de uma pessoa que consegue usar a lei da atração de forma efetiva e de quem não consegue? Percebi que eu tô no medo, ok, eu não vou ficar no medo. Eu vou trazer o meu objetivo, a minha visualização e vou me conectar de novo na gratidão, na fé e na alegria. Então, aquele medo que antes ficava em você o dia inteiro, os dias que te arrastavam, você percebeu, você já troca. Então, o medo não é uma coisa mais que você vai cultivar. Os sentimentos dentro de nós é como se fosse um jardim. Se você ficar regando o medo, acreditando nele, ele vai formar dentro de você uma árvore enorme que você depois não vai conseguir nem controlar, não vai conseguir nem viver. Agora, sentir o medo e não, eu vou plantar gratidão, alegria, vou plantar fé, conectado no meu objetivo. Você tá pegando aquela coisinha de medo que ia começar e jogando fora. E você tá aqui deixando crescer dentro de você a gratidão, a fé e a alegria. Exatamente, Suzana. São coisas que a gente vai vibrando o tempo inteiro. E a nossa realidade fora vai mudando, mas muda assim, por acaso, muda porque mudou. Você tá no lugar certo, conversando com a pessoa certa, as coisas vão acontecendo e a gente vai falar que é destino, que é sorte. Não, não é. Você criou estar naquele momento, porque você tá conectado no melhor do universo. Vocês conseguem entender? É interessante, né? É muito interessante mesmo. Continuando aqui. Os erros resultam da ação precipitada ou realizada com dúvida ou medo. Ou ainda quando nos esquecemos do motivo certo, que é mais vida para tudo e menos vida para nada. Quando você agir do modo certo, oportunidades em número cada vez maior, olha só, gente, quando você agir do modo certo, oportunidades em número cada vez maior virão ao seu encontro. E você tem de ser muito firme em sua fé, em seu propósito de manter sua mente em contato íntimo com a mente total por meio da gratidão reverente. Faça todo o possível, do modo mais perfeito, todos os dias, mas sem pressa. Então não é que negócio, ai, tá demorando para acontecer, já passou uma semana e não aconteceu. Ai, passou 2 horas e não aconteceu. Não aconteceu nada, não mudou nada. Não. Você vai entrar num. É o padrão vibratório. É exatamente essa palavra mesmo, Suzana, padrão vibratório. É essa palavra mesmo.
Então, vocês, vocês não vão mais ficar assim, ai meu Deus, essa questão de tempo, tá demorando demais para acontecer. Não, você vai usar a sua mente, não para te sabotar, porque sua mente até agora tá treinada para te sabotar. Até antes a gente começar a ler esse livro. Agora, sua mente, ela tá ali para ajudar você, do seu modo criativo, para você fazer o que você tem que fazer para você conseguir o que você quer. A gente tá usando a nossa força de vontade para fazer todo o possível o mais perfeito possível. A gente está usando a nossa mente, a nossa força de vontade, para manter a nossa mente firme na fé, para manter a nossa mente firme no propósito, no que a gente quer, no nosso objetivo. Lembre-se de que, no momento em que você começa a se apressar, deixa de ser criador para ser um competidor, descendo assim novamente para o plano antigo. Quando a gente está com pressa de fazer as coisas, a gente entra na energia de competição. E vocês já sabem, quando a gente conquista algo por meio da competição, a gente sobe e joga a escada que a gente subiu lá embaixo. Quando a gente conquista algo por meio competitivo, um dia é nosso, no outro dia não é mais. Mas quando a gente cria de forma inteligente e cientificamente comprovada, a gente tem aquela riqueza e ela é. Ai, a gente cria e ela é. Não é fixa. Ela tem raiz. Vocês conseguem. Eu, me fugiu a palavra. Ela é sólida, essa palavra. Ela é sólida. Continuando. Sempre que perceber que está agindo de modo precipitado, pare. Volte a atenção para a imagem mental daquilo que você deseja e comece a agradecer o que vai receber. O exercício da gratidão, invariavelmente, de forma não erra, resulta e reforça sua fé e renova o seu propósito. Vou repetir esse parágrafo, que ele é muito importante. Sempre que você perceber que está agindo de modo precipitado, sempre que você perceber que você tá com medo disso não funcionar, sempre que você perceber que você tá com medo de ficar sem dinheiro, medo de não conseguir as coisas, que você tá na ansiedade, que você tá ali prestando atenção, quanto tempo que você tá fazendo e as coisas não estão mudando, você vai parar, perceber isso, parei na hora. Você volta a atenção para a imagem mental daquilo que você deseja e começa a agradecer o que vai receber. O exercício da gratidão invariavelmente vai reforçar sua fé e renovar o seu propósito. Então, é aquilo que eu falo para vocês, a gente não está trabalhando aqui e aprendendo a ser perfeito, porque isso eu já falei para vocês que não existe. A gente está trabalhando com o quê? Com a realidade. Durante o nosso dia, a gente pode ouvir uma história de alguém, a gente pode ouvir alguma coisa que vai fazer, às vezes, com que a gente saia do plumo, né? Ou a gente vai fazer alguma coisa e vai ficar, às vezes, com medo de gastar o dinheiro e não ter dinheiro para fazer outra coisa. Às vezes, vem esse sentimento. E o que que a gente vai fazer? A gente vai parar, perceber que eu tô nisso. A gente para na hora, volta a nossa atenção para aquela imagem do que a gente do que a gente deseja, aquela imagem cheia de detalhes, que tem toda a nossa alegria, que a gente já fez essa visualização aqui na live, que a gente fez juntos aqui ao vivo. Você volta para aquela imagem e você agradece. E quando você terminar e você fica ali 2 minutinhos agradecendo na fé, na alegria, quando você volta aqui pro aqui ou agora, você já não tem mais aquela energia que fez com que você precisasse parar as coisas e voltar a sua atenção. Deixa eu ver, as pessoas deixam de ser criador, exatamente, para viver a vida, né? Ai, Deus quer, a vida quer, vamos viver aqui. Né? Não que seja errado, gente, porque cada um tem o direito de acreditar no que quiser, né? Aquilo que eu falo para vocês. A gente é livre para acreditar no que quiser e o outro também é livre para acreditar no que ele quiser. Né? A nossa responsabilidade, a nossa vida. Eu até fiz um post sobre essa questão de responsabilidade muito interessante, tá lá na minha rede vizinha, para quem não me segue, @oráculos e terapias meu anjo. Tem um post muito interessante sobre responsabilidade, que a nossa única responsabilidade é a gente mesmo, não é mais ninguém. As pessoas vivem mais na ingratidão. Exatamente, a gente vive, né? A gente costumava, não agora que a gente tá lendo esse livro, mas a gente costumava olhar muito
o que falta, muito o que dá errado. Eu já falei pra vocês desse exemplo em alguma live, eu não lembro em qual, de uma entrevista que eu vi, de um trecho de uma entrevista da Márcia Fernandes, onde ela pergunta pros entrevistadores a idade, pros entrevistadores, né, a idade deles. Eu preciso pegar para colocar para vocês a fonte, né? Não gosto de falar as coisas sem fonte, mas eu preciso pesquisar e eu ainda não consegui para ver, porque eu assisto todas as entrevistas dela, eu acho ela incrível. E aí ela perguntou, ele cada um respondeu, acho que um tinha 26, outro tinha 24 anos, e ela perguntou quantos anos da vida foi realmente difícil. Que você foi lá no fundo do poço, que você passou um dia, um mês que foram difíceis. E quando a gente para olhar a nossa vida, seja a idade que você tem hoje, e a gente vai somar todos os momentos difíceis, não vai chegar um ano. Os nossos momentos de tristeza, de realmente que foi difícil, que às vezes alguém desencarnou na nossa família, perdeu um amigo, um ente querido, uma situação realmente perdeu um emprego, de terminar um relacionamento, que são coisas difíceis, né? Alguém que foi embora na nossa vida, enfim. Se a gente somar, e aí a gente vê quantos anos a gente teve, quantos anos realmente foram difíceis, mas sem a gente exagerar, que realmente foram desafiadores, a gente vai ver que a gente reclama de um pouco de um período tão pequeno que a gente teve na vida. E a gente vai ver quantas coisas a gente teve 20, que nem 30, se a gente teve um ano 29. Então, 29 anos em que as coisas não foram ruins. Muito pelo contrário, teve muita coisa boa que aconteceu nesse tempo para conseguir passar no concurso, conseguir um trabalho. As coisas foram dando certo, uma experiência, uma viagem, uma conquista. Muita coisa boa a gente teve. Se a gente parar para ver, gente, a nossa experiência de vida, isso cada um pode fazer olhando ali a sua própria história, vai ver quantas coisas a gente tem, que a gente viveu, um sonho que a gente queria muito realizar, às vezes o sonho de fazer uma viagem, o sonho de conseguir aquele emprego, às vezes o sonho de ter uma família, às vezes o sonho de ter um filho. E a gente conseguiu, né? Cada um o seu, conseguiu. Mas aí o que que a gente fala a maior parte do tempo? Do que a gente ainda não tem. E não quer dizer que a gente, aquilo que eu falo pra vocês, não quer dizer que isso vai levar vocês pro comodismo de não querer o melhor. Não. Mas você já tem coisas demais para agradecer. Então a gente está focando aqui em olhar o melhor da vida. E isso inclui a gente olhar a nossa própria história e ver quanta coisa boa que a gente já viveu, quanta coisa que a gente já aprendeu, pessoas incríveis que a gente conheceu, amizades que às vezes não estão mais na nossa vida, mas naquele período que a gente passou foram importantíssimas. Não importa se estão mais ou não na nossa vida, escolher um caminho diferente. Se a gente se às vezes acabou se afastando, mas teve um momento específico, aquela amizade foi o que nos salvou. Então a gente tem fatos na nossa vida incríveis e que a gente nem lembra. Por quê? Porque a gente tá falando da dificuldade que a gente passou, a gente tá falando da dificuldade que a gente viu os nossos pais passando, a gente tá falando a gente tá com 30, 40, 50 anos falando da dificuldade que a gente passou na infância. Sendo que, gente, acabou, passou, tá lá no passado. Não vamos mais olhar as coisas dessa forma. Vamos olhar a nossa vida. Tem filho, os filhos são uma bênção, então você realizou o sonho de ser mãe, de ter a sua própria família. Pode não ser, às vezes o relacionamento tem problema, todo mundo tem, às vezes tem algumas coisas acontecendo, mas você conseguiu o sonho de ter uma família, e às vezes era o seu sonho de criança, quando você brincava de boneca lá, querendo, na brincadeira de criança, brincar de boneca, de ter uma família. E hoje você realizou isso, que incrível! Vamos focar agora em ter mais, em melhorar, ter mais dinheiro, às vezes ter mais um filho, melhorar o relacionamento. Mas você já tem bênçãos. Demais. Ana Carolina, depois comecei a assistir sua live. Ai, que lindo, Ana. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico muito, muito feliz. Esse é o objetivo das lives mesmo. Que vocês mudem a visão. O jeito que vocês veem a vida é o jeito que vocês. A forma, né? Seja, as dificuldades. O que são as dificuldades? A gente já viu isso no comecinho do livro, né? As dificuldades são nada mais do que desafios. Desafios a gente consegue superar todos eles. Então eu fico muito feliz de você ter conseguido mudar a forma, né? Porque o modo de que a gente vê a vida é o modo que a gente está vivendo ela, né? Então eu fico muito feliz que você tenha conseguido ver as dificuldades numa outra ótica, tá fazendo. Então quer dizer que o meu trabalho aqui com vocês está fazendo sentido, né? E era isso, e esse era o meu objetivo aqui com vocês.
que vocês mudassem mesmo a vida de vocês e olhar a dificuldade numa outra forma é fundamental para a gente conseguir evoluir. Fico muito feliz por você, Ana. Exatamente, Suzana. O passado, gente, tá no passado. O futuro tá lá no futuro. O que que a gente tem agora pra gente trabalhar? É esse minuto aqui. Agora são 14h30. Eu tô atrasada para outra live. Agora são 14h33. Esse é o momento que a gente tem para virar e para mudar a nossa vida. Não é o passado, porque já foi. Não é no futuro, é o aqui. Então a gente vai fazer o nosso melhor aqui. Porque aquilo que eu falo para vocês, a gente tem uma linha linear de tempo, né? Não é passado, presente, futuro. Falei ao contrário, né? Passado, presente e futuro, separados. Não. O nosso hoje é o resultado de coisas que a gente pensou, que a gente vibrou, que a gente acreditou no passado. E o hoje é a nossa escada para o amanhã. Então, hoje é o ponto de virada. Hoje é o dia. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso antes de abrir o olho é: hoje é o dia mais incrível da minha vida. Quando eu abro o olho, eu sei que é o começo de mês, que é o começo de semana. Hoje, essa semana vai ser a melhor semana da minha vida, é o melhor mês da minha vida, é o mês mais incrível. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu tô falando é aquilo que eu vou viver, aquilo que eu tô sentindo é aquilo que eu vou viver. Então, é dessa forma que a gente tem que começar a olhar a vida. Estou aprendendo a agradecer mais. Exatamente, porque o que eu já falei para vocês, reclamar, né? O reclamar. Você está pedindo de novo, você está clamando. Olha, gente, clamando para acontecer de novo. Por isso que quem reclama no mundo muda de vida. E quando a gente agradece, a gente está numa vibração de mais bênçãos descer para nossa vida. As palavras têm poder, o que a gente sente tem poder. E a gente está trabalhando, a gente está aqui nesse livro aprendendo a canalizar, a usar tudo isso, toda a nossa força. Porque a mesma força, gente, que cria a pobreza é a mesma força que cria a riqueza. É a mesma. Só que a gente canaliza ela da forma correta, do modo certo, quando a gente entende da lei da atração, como a gente está fazendo com esse livro, e colocando as coisas em práticas. Chamo sim, Suzana. Por falar nisso, contem aqui para mim se vocês estão com alguma dúvida sobre o que foi falado hoje. Essa questão de vocês olharem o trabalho de vocês como um meio. Então, segunda-feira é dia de começar a semana, dia de trabalhar. Que dia incrível! Melhor dia da semana, segunda-feira, dia de começar, dia de fazer o trabalho bem feito, de aproveitar as oportunidades. Nada mais de acordar na segunda-feira e nada de chegar na sexta-feira dando graças a Deus porque terminou o trabalho. Não. Incrível. Sexta-feira vai ser bom, porque você vai passar sábado e domingo com a sua família, vai passar mais tempo com seus filhos, enfim, ótimo. Mas segunda-feira não vai ser mais aquele dia de você acordar falando mal de segunda-feira, porque você vai ter que trabalhar, certo? Boa tarde, Tatiana, como que você tá? Então, bom, acredito que vocês não tenham dúvida, eu vou reforçar aquilo que eu pedi pra vocês no comecinho da live. Eu fiz uns stories lá na minha rede vizinha, @oráculos e terapias meu anjo. Deixei uma caixinha de perguntas para vocês serem extremamente sinceros, porque eu vou fazer um post para a gente desprogramar as crenças que a gente ainda tem em relação a dinheiro. Mas eu quero fazer um post com realmente as crenças que vocês têm, de fato. Então, por isso que eu preciso que vocês ainda me digam. Tô aqui na live, nesse percurso, a gente já passou da metade do livro. O que ainda tem de resquício ainda em relação a dinheiro? Tem alguma dificuldade? Tenho medo de ficar sem dinheiro? Às vezes a conta chegou, às vezes dá um frio na barriga ainda de não conseguir pagar a conta. Vou comprar um shampoo 1 centavo mais caro do que aquilo que eu tô acostumando, porque eu aprendi que eu tenho que me cuidar muito bem. Mas eu gostei daquele shampoo, é mais cheiroso, é melhor pro meu cabelo, mas 10 centavos mais caro. Ainda dá aquele medo de você comprar e ainda, meu Deus, tô gastando aqui um pouco a mais pra me cuidar e será que vai ter dinheiro pra me comprar outra coisa? Vou pedir uma coisa diferente para comer hoje. Nossa, mas será que vou gastar esse dinheiro para comer essa coisa diferente? Mas será que eu vou ter lá depois para pagar a conta? Então, são essas coisas do dia a dia que, se vocês ainda têm resquícios, e é muito natural que a gente ainda tenha, porque a gente está aprendendo. E como eu falo para vocês, a gente não está buscando a perfeição aqui, a gente não está buscando virar Buda. Se isso acontecer, vai ser uma coisa natural do processo.
Mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é a gente ser pessoas melhores dentro do que a gente consegue. Então, ter esses pensamentos não faz com que tudo que você está criando desmorone, nem faz com que você seja a pior pessoa do mundo. Faz com que você seja humano, que é isso que a gente é, humano, né? Se a gente fosse perfeito, a gente não tava aqui, né? Então, a gente está no processo de aprendizagem. Então, se ainda tem algum sentimento em relação a dinheiro, a finanças, coloquem lá para mim nessa caixinha, eu coloquei na rede vizinha, para fazer esse post para vocês, para a gente ir de fato ali, tirando realmente pela raiz tudo que a gente tem em relação ao dinheiro, que ainda pode ainda ter reverberando aqui no nosso campo vibratório, tá bom? Um beijo enorme para vocês.